Porque dedicado ao descanso, dedicado a ficar com a família, a passear, mas eu tive vontade, tive desejo, eu acreditei em estar aqui, porque aqui eu acredito nas ideias, eu acredito na proposta que tanto a doutrina como o Evangelho coloca para a gente. Eu acredito na proposta dessa casa. Se alguém está aqui, ele acredita na proposta da casa, na proposta da doutrina do Evangelho. Se não acredita em nada, aí tem que questionar por que eu estou aqui. Então, a gente tem que olhar por esse lado aí. Então, a fé, como eu estou falando, é algo que a gente tem que exercitar no dia a dia, porque muitas vezes a gente acha que deve exercitar a fé simplesmente no momento de conflito, no momento em que a gente esteja vivendo uma situação de dor, uma situação de dificuldade, mas a fé é um exercício diário, que eu acredito em mim, eu acredito nas minhas possibilidades, eu acredito na minha capacidade. Então vai uma reflexão para todos nós nesta manhã. Como que anda a minha fé? Como que anda a minha condição íntima de acreditar na vida? Ter fé é acreditar na vida, né? É acreditar na minha possibilidade de fazer algo, de construir algo e ir na luta. O próprio mestre diz: se você tiver uma porcentagem mínima, né? Ele fala o tamanho de fé, o tamanho de um grão de mostarda. Eu não preciso ter uma fé enorme. Com certeza essa fé, a partir do momento que eu exercito ela na caminhada, que eu exercito ela no meu viver, com certeza eu vou poder realmente expulsar demônios, vou poder levantar mortos, mas não mortos físicos, aqueles mortos, as pessoas que estão mortas para a vida, mortas para a esperança, as pessoas que estão mortas, né, para a felicidade. A partir, esse processo inicia com a gente mesmo. Então eu tenho que ter fé no meu trabalho, eu tenho que ter fé nos meus estudos, eu tenho que ter fé na minha família, eu tenho que ter fé naquelas pessoas que vão bater na nossa porta com dificuldade, e a gente meditar o que eu posso fazer por essa pessoa, o que eu posso fazer para mim próprio, né? E existe até hoje, uma pesquisa, já fizeram uma pesquisa, isso eu já vi, né, em livros, na internet, em pessoas que estavam adoecidas, que acreditavam, que tinham fé, que tinham desejo de ser curadas, e as pessoas que não acreditavam, que viviam negativamente, achavam que era o fim. E aí, no resultado da pesquisa, foi colocado que as pessoas que acreditavam que iam melhorar, que iam curar, né, que iam sair daquela situação, melhoravam mais rapidamente do que aquelas outras que não acreditavam. É lógico que a pessoa que acredita também, ela pode vir até desencarnar por uma patologia, por qualquer, uma doença qualquer. Mas, pelo menos hoje, como nós, que temos conhecimento espírita, sabemos que a pessoa, ao morrer, ao desencarnar, ela não vai ficar, né, como diz, ou vai para o céu, ou vai para o inferno, né, ou vai ficar lá no limbo. Ou seja, se ela desencarnar com fé, com certeza, no plano astral, no plano espiritual, esse desejo, essa vontade de melhorar, ela vai levar isso, com certeza ela vai ter uma caminhada mais feliz na outra dimensão, porque ao nós desencarnarmos, as nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos desejos, as nossas vontades vão permanecer, não é? Então, se eu vou desencarnar ou não, que nós possamos manter a fé, possamos acreditar, possamos desejar essa melhora. Então, a gente pode notar que o poder da fé, ele é variável, né? Tem graus, né? Umas acreditam mais, outras acreditam menos, outras não acreditam em nada, né? Mas aí a gente pode falar, se as pessoas não acreditam em nada, elas estão condenadas, né? A gente sabe que o Pai é misericordioso, né? O Pai, Deus, não nos abandona nunca,
mesmo aquelas pessoas que não têm fé, Deus vai continuar acreditando no poder, né? E na semente que está plantada dentro de nós no momento em que nós fomos criados. Quando Jesus fala que sois deuses e podemos fazer muito mais do que nós acreditamos, ele fala para nós que nós herdamos essa herança divina. E Deus, para criar, né, o universo, para criar as galáxias, para criar os mundos, ele teve que ter muita fé, muito desejo, muita vontade. E se ele não tivesse vontade, ele não ia conseguir movimentar, né, essa gama de recursos que existe no universo, juntar, agregar tudo isso, e daí surgir o universo, surgir as galáxias, surgir os planetas. Não é? Então nós, dentro da nossa possibilidade, o que nós podemos agregar, o que nós podemos juntar, né, aglutinar, e a partir disso a gente construir mundos mais felizes, mundos mais alegres, mundos em condições da gente viver numa capacidade assim mais pacífica, né? Então que a gente possa exercitar essa capacidade de acreditar, né, de ter fé no dia a dia. Se a gente ainda tem dificuldade de acreditar na nossa condição íntima, na nossa capacidade de melhorar, vamos reformular isso, né? Vamos buscar algo. Você pode, temos o Evangelho, temos livros, temos as obras básicas da doutrina, livros subsidiários, temos livros de outros autores que não são espíritas, mas que nos falam dessa fé, porque Kardec manda a gente ler de tudo e reter o que é bom, para a gente não ficar só focado numa questão exclusiva. Interessante, ele fala até quando você sofrer. Quer dizer, se você não tem fé, se você não acredita em nada, o que passa com você, você sofre. Você não tem entendimento do que pode ser o sofrimento, entendeu? Então, nessa parte é muito interessante. Até quando você gosta de sofrer, por sua falta de fé. Você não tem uma credibilidade, você não tem nada. Entendeu? Então, é interessante essa parte. Eu penso assim, que as pessoas que não têm fé, não acreditam em nada, elas vão viver, porque, né, a possibilidade da vida é para todos nós, né? Mas eu penso que aí a pessoa tem mais dificuldade de resolver algumas coisas que ela poderia resolver se ela tivesse uma fé ou acreditasse na possibilidade de uma melhora, na possibilidade na possibilidade de fazer a diferença, né? Se você não acredita em nada, a gente fica muito solto, assim. Para mim, hoje me dá uma sensação de vazio assim, muito grande, né? Então, a gente tem que refletir e pensar. A gente também não tem que julgar o outro porque não acredita em nada. Cada um está no seu momento, cada um está naquela caminhada que acha que deve caminhar. Então, a gente pensa que amanhã, essa manhã pode ser hoje, pode ser daqui a pouco, pode ser amanhã, daqui uma semana, um mês, na próxima reencarnação, e aí vai. Então, a gente não tem que ter pressa, porque diz que Deus não tem pressa, né? Aí vai estudar o curso e dizer que Deus é lerdo, que Deus não tem pressa, né? Às vezes a gente é que é ansioso demais, né, para algumas questões, né? Porque a gente tem a eternidade para conquistar as coisas, mas também a gente também não deve ficar parado também no tempo ou andar muito devagar. A gente pode dar uma corridinha, pode caminhar, pode parar. Eu acho que a gente pode fazer esse esforço de melhorar intimamente. Ontem, na reunião de Topazia, hoje na minha escritório, que acontece uma vez por mês, então a gente que estava lá dentro do trabalho, aí houve uma manifestação lá através da psicofonia, do André Luiz, só depois que a gente ficou sabendo, e ele falando para as pessoas que estavam lá, né, sendo tratadas, e para a gente também, porque a mensagem é para todos nós somos doentes de alguma forma, né? Se não temos doenças físicas, temos doenças da alma, etc. Então, os doentes estão no processo de tratamento. Aí ele falou muito da gente olhar para a doença e ver o que a doença, qual que é a mensagem que a doença está dizendo naquele momento para a gente. Aí ele pegou e falou assim: vocês deveriam conversar com a doença de vocês.
deveriam conversar com o seu corpo. Aí ele até sugeriu assim: você pode pegar um copo de água, um copo de cerveja, um copo de vinho. Ele deu todas as opções, né? Algo que você gosta, e aí você põe aquele copo ali e olha aquele copo como se fosse o seu corpo, vai conversando com o seu corpo e fala: olha, nós precisamos caminhar junto. Eu estou com você, né, nessa caminhada, eu vou para as estrelas, você vai para a terra. Então, que tal você começar a melhorar, a ficar bem, para a gente poder caminhar junto, construir algo legal, algo positivo, né? E aí depois, ele falou que isso é um exercício diário. Aí hoje, analisando depois, Paulo se convidou para o Instituto de Marketing, nessa palestra, aí eu fiquei analisando o que o André nos falou ontem, que isso é um exercício da fé, né? Ou seja, eu estar saudável é um exercício da fé. Eu posso conversar comigo mesmo, com o meu corpo. Aí ele pegou e falou assim: na medida em que a gente vai conversando com o nosso corpo, nossos átomos se modificam, as nossas células se modificam. Aí a gente vai, e você vai descobrir uma grande possibilidade de estar melhor fisicamente. Então isso é um exercício da fé, né? Isso é um exercício, eu falei, isso tem que ser diário. Aí se não ser diário, é porque sua dor não doeu tanto. Se não ser diário, porque você não sofreu ainda, né? O incômodo ainda não está grande. Mas a mensagem foi muito interessante. Pena que a gente não gravou, que a gente não pode entrar lá com o celular, que a gente poderia gravar a mensagem, depois reproduzir, eu não sei reproduzir ela toda, mas são muito interessantes as reflexões que ele fez sobre essa questão da doença, que está ligada muito a essa questão da fé, né? Então a gente lembra da fé muito no momento assim, de dor, de tristeza, mas tem que exercitar também a fé, no momento que estiver bem, exercitar a fé para a gente estar bem, né? E aí, um dos pontos também da fé é agradecer. A gente não lembra de agradecer pelos momentos bons que a gente está vivenciando. Isso também é um exercício da fé. Aí, então é isso aí. Que a gente possa levar essa mensagem hoje de fé para as nossas casas, que Jesus nos traga essa passagem aí do Evangelho, que nós somos, né, candidatos a discípulos do Mestre, e a gente tem possibilidades interiores da gente exercitar a nossa fé, da gente acreditar na nossa fé. A gente tem essa possibilidade de nós fazermos muito mais do que nós estamos fazendo hoje. Isso do ponto de vista assim, geral, não só do ponto de vista religioso, mas do ponto de vista da nossa vida diária, onde quer que nós estejamos. A nossa fé, ela pode ser mudada, ela pode ser renovada, ela pode ser modificada, ela pode ser aumentada. Basta eu querer. Então a fé trabalha muito com essas coisas, o desejo, a vontade de eu querer. Será que eu desejo? Será que eu quero? Será que eu tenho vontade? E como diz Kardec, uma fé raciocinada, entender o processo dessa fé. Para quê, por quê, né? E que eu estou buscando essa fé, ok? Então fica a reflexão para a gente, levar para hoje para a nossa casa e durante a semana toda, por toda a nossa vida. Que a gente possa chegar em casa e reler o capítulo, né? E meditar sobre ele e avaliar a nossa fé, ok? Um abraço, um beijo no coração de vocês. Obrigado, Rodrigo. Uns aplausos aí para o Rodrigo. A gente vai na sequência agora falando sobre a ressignificação da morte. Eu já vou convidar o Orlando para que ele suba daí na sequência para nós, que será o nosso próximo tema de estudo. Eu estou reivindicando aqui, veio pôr um pouquinho de academia, porque vocês já devem estar sabendo, mas saiu agora um decreto no Espírito, que todo palestrante acima de 60 anos tem o direito de reivindicar fazer palestra sentado.
E aí eu estou treinando já, porque está chegando, né? E a gente vai fazer. Ô Rodrigo, você me lembrou, quando você está falando que eu quebrei 4 dedos do pé um dia, eu fui levado para o socorro e eu suava frio de dor. E aí eu fiquei pensando, coitado desses dedinhos, eu nunca na minha vida tinha pensado que eu desistia. Agora eu estou tratando eles muito bem, porque se eu mais dele lá, a coisa é. E é o que você falou, infelizmente esperando machucar, sofrer. Mas foi uma lição, viu? Tanto é que todo dia eu bato papo mesmo, por favor, que era mais não. Porque querendo ou não, dor é dor, né? Gente, nós vamos continuar fazendo uma reflexão sobre a ressignificação da morte. Para nós não é fácil, porque você tem que ter um modo diferente, recuperação diferente. E aí eu vou dizer para vocês, eu estou morrendo de medo de ter que começar a questionar mais sobre isso, porque a espiritualidade diz, quando você é convidado a falar de alguma coisa, porque você não é para você. Eu estou indo no médico ultimamente, eles estão assim descobrindo algumas doencinhas aqui, e eu falo, ai meu Deus. Então, a coisa está por aí. E nesse assunto que a gente vai adentrar sobre a ressignificação da morte, eu queria dizer para vocês o seguinte, a gente tem 2 formas de falar as coisas, né? Eu diria até que são 3 tipos de reflexões que existem. Tem algumas reflexões que eu diria que eram muito na superfície da pele. Sabe aquelas reflexões que é para você resolver seu problema do dia a dia? Está bem na pele aqui, né? E essa reflexão, elas são mais tranquilas da gente fazer, porque, poxa, depois tem uma reflexão que ela está um pouquinho mais para dentro da pele, que ela atinge o nosso emocional, que qualquer coisa que nos motiva, que nos alegra, que nos entusiasma, a gente sai feliz, olha, eu vi aquele estudo, e ele estava muito gostoso, muito bom, e como fez bem. Mas depois tem uma reflexão que eu chamo de essa para o espírito. Essa reflexão é muito profunda. E essa reflexão, ela costuma assim, não sai com raiva, não sai pensando muito, não sai odiando o palestrante, falando da pedra daquele cara. Tem uma semana que eu estou pensando no que ele falou, a única coisa que eu consigo ver é um saco de boxe e está desenhada a cara dele. E essa reflexão, elas são mais difíceis de fazer, tem que ter muita coragem, porque você está mexendo numa camada da alma. E eu diria que Jesus foi muito odiado na época, porque ele podia ter feito umas reflexões mais leves. Cara, se você quiser agradar o rei, haja assim, haja assado, vai lá, trata ele bem. Não, ele não quis trazer uma noção do comportamento humano e social, ele quis trazer o comportamento da alma. E trazer o comportamento da alma, muitas vezes, coisas que não agradavam a própria alma, ele tinha que falar. E hoje eu percebo muito que eu falei, nós não falamos de ressignificação da morte, no que se refere a entusiasmo, alegria, esperança, fé, mas não tem nada mais profundo dentro. E eu vou dizer para vocês uma coisa, talvez seja a última palestra minha. Se eu não aparecer mais, eu fico mandando embora. Bom, vamos lá. Quando vivemos, negamos que morre, e que é um ato natural da nossa vida, corremos o risco do farol em alto mar. Porque, veja bem, nas nossas atitudes do dia a dia, nas nossas relações, praticamente nós estamos negando a morte. Porque as nossas relações é assim, fulano, eu te peço perdão. E tá bom. Olha, aquela pessoa
fala, eu não quero vir profissional, eu vou pedir perdão agora, porque amanhã eu sei, você não vai ter tempo. Ela trata aquilo como se amanhã. Então, o tempo todo, a gente não tem esse contexto de que a gente realmente pode se enganar. Todo dia, né? A gente às vezes vai aí toda semana, principalmente da minha idade para frente. Da minha idade já inverteu. Até os 40 anos, toda a festa era comunidade. Da agora para frente é todo inteiro. Tem gente que eu já não aguento mais. Chega lá, pô, cara, eu sou todo, você me deu. Eu falo, mas está dando para poupar tudo. Não me agora. Ou seja, é um ciclo natural da nossa existência. E o que eu estou querendo dizer que é o farol em alto mar? Isso aqui é copiado de um raciocínio de um indivíduo com AIDS. Porque ele queria negar que ele estava com AIDS. E ele não queria admitir que a AIDS matava. De jeito nenhum ele queria isso. Então ele passou por um período muito grande de negação. E ele só deixou de negar quando os efeitos colaterais das outras doenças começou a manifestar muito forte e ele foi ficando debilitado. Aí, para explicitar esse raciocínio, ele trouxe uma ideia que eu achei muito fantástica. Dizer que havia um navio em alto mar. E, de repente, alguém virou para o comandante e falou: comandante, tem um outro navio vindo em nossa direção. E aí o comandante manda uma mensagem para ele, dizendo para ele desviar. Aí eles mandaram a mensagem. Logo depois receberam uma outra mensagem: por favor, desvie vocês. Aí ele pediu para repetir a mensagem. Diz para ele que ele tem que desviar. Logo depois veio a mensagem: por favor, desvie vocês. Aí ele pegou, ficou bravo, ó, diz para ele que é para ele desviar, que está aqui um navio mercante americano de guerra. Logo depois veio a resposta em cima da hora já: por favor, desviem vocês, porque eu sou apenas um farol em alto mar avisando que tem uma montanha. Então, é essas negações da vida que vai levando a gente de encontro a determinadas montanhas, que a gente vai se arrebentar todo, mas a gente não quer ver. Sabe? A gente não quer perceber as coisas. Falar filosoficamente, falar do pescoço para cima, que nós sabemos que não morremos, e nós enchemos o tempo para falar isso, mas olha, a saúde bombando, tudo mil maravilha. Aí vem para o outro coitado lá, está quase com a tempestade de óbito assinada. Isso, a morte não existe, a vida continua acontecendo. Isso é muito tranquilo. Mas será que a gente tem consciência de que isso faz parte da nossa natureza e que a gente caminha para ela? Então, continuando essas reflexões, aí me lembro agora um outro caso interessante da mulher, que esse caso é muito contado, então vocês já devem ter ouvido, eu só estou repetindo, que ela perdeu uma criança de 2 anos, ela entrou em desespero, a criança faleceu, e aquele choro, aquela gritaria, e aí ela sabia que tinha um profeta, uma pessoa de muita luz lá perto, e ela pegou aquela criança morta no colo, e naquele desespero, correu para lá, chegou para ele e falou assim: olha, você precisa reviver, menino, porque eu não aguento viver com essa dor da perda. Ele virou dizendo para ela que não tinha jeito de fazer nada, mas ela, naquele desespero, continuando insistindo. Ele falou assim: não, existe um jeito sim, eu tenho um jeito de resolver seu problema. Vá lá no mundo, na sociedade, traz para mim um determinado objeto de uma família que não passou por dor. E aí, ela, naquela confiança de que aquele sábio poderia ajudá-la, ela foi para a rua e começou a bater de porta em porta. Não precisa de um objeto de uma família que não tenha sentido dor. Ela bateu no primeiro, não teve jeito.
porta, abrisse uma porta para ela de alguém que não tinha sentido dor. E todo lugar que ela batia a porta tinha alguma história de dor para contar. E ela não precisou nem voltar lá nesse sábio para poder dizer para ele que ela estava muito egoisticamente vivendo a dor dela, que ela tinha percebido que a dor era uma coisa muito comum na todo mundo. Isso é confortante, porque não estamos sozinhos nas situações, né? E aí a gente continuando aí com essas reflexões, e algumas reflexões, a gente precisa ser muito racional para poder entender o que está dizendo, porque senão fica assim uma coisa assim, muito material, muito pesada. E a outra pessoa pode pensar assim, pô, mas eu estou com um momento de dor, que esse cara fala dessa forma tão racional, então eu prefiro assim, vamos racionalizar enquanto não estamos com dor, para na hora que a dor chegar, seja ter formatado um raciocínio que vai usar como ferramenta para aliviar essas sensações de dores. Bom, a morte, no sentido de refletir, ela tem duas direções a princípio. Poderão ter outras se aprofundar na reflexão, mas as duas nos interessam. Bom, a morte não é nada, mas não é nada mesmo. Somos adeptos daqueles que acreditam que morreu e acabou, e não é nada. Ou nós somos adeptos daqueles que acreditam que morreu, mas não acabou. Ou seja, continua vivo de alguma forma. No caso da dor, eu vejo vantagem em qualquer uma das duas situações. Se morreu, acabou, então não preocupe, porque morreu, acabou. Eu estou dizendo que tem partir. Agora, se morreu e não acabou, continue, também fique entusiasmado, porque então não acabou, continua. Como vai ser a continuação? De que jeito? Qual a melhor maneira? Aí nós deveríamos estudar. Porque se continua, deve ter algum jeito de continuar. Deve ter toda uma complexidade de continuação. E se eu sou adepto de que continua, e no caso nós espíritas somos, a única coisa que nos cabe é buscar como e de que jeito nos continuar de forma melhor. E uma das coisas que nos garante que não vai ser de forma melhor é a tristeza. A tristeza é essa que pesa, que vira angústia, a depressão e o pensamento tão fixo nas perdas, ok? No caso do materialista que acabou, tem reflexão, porque para que eu vou ter reflexão se vai acabar? Eu não vou ficar aqui pensando como vai ser, mas na hora que acabar, acabou. Então não vou nem gastar tempo com isso. Aí eu vi uma outra reflexão, e veja bem, é um convite, não é uma exigência, não é uma obrigação, mas é um convite. Se uma pessoa quiser, depois da reflexão do que eu vou falar, me dar esse testemunho aqui na frente, eu vou ficar satisfeito, mas sem manipulação. Isso, na verdade, eu gostaria que na reflexão fosse uma coisa íntima para todo mundo levar para casa. Se eu descobrisse, através de uma informação médica bem sólida, que teria 3 meses de vida, óbvio que o médico pode errar, pode dar 3 meses, um dia e meio, pode dar 29 dias, pode dar 28, pode dar 4 meses. E as pessoas falam que os médicos enganam muito, pelo contrário, eles enganam muito pouco. São muito poucos exemplos que a medicina fala assim, ó, fulano, você tem poucos meses de vida. E naquele caso se torna uma exceção, que a criatura depois tem muitos anos, isso é muito pouco. Normal, a regra é que não fala. Eu tenho 2 casos na família disso, que é pessoas com câncer terminal, deram para elas um período, e realmente o período foi ali, 10 dias para lá, 10 dias para cá, e depois tive um primo também na mesma situação. E que, por causa dele, inclusive, nesse segundo caso, uma pessoa de 45 anos, eu tinha um médico, era amigo meu, eu tive a oportunidade de conversar com ele, eu falei, doutor, por que vocês estão com tanta certeza que ele vai acabar com ele? Ele falou, senhor,
na escala de câncer, ele está com fulminante. Agora, podemos errar, mas não houve. Bom, então eu queria essa reflexão. E que é interessante, né, a gente falar assim, pô, mas cara, por que eu faço uma reflexão? Se eu tivesse só 3 dias de vida, que coisa esquisita, mas é engraçado o preconceito que nós temos. Porque se eu falar assim, vamos fazer uma reflexão se eu ganhasse na loja, e aí, o que você faria? Aí na hora, né? Tanto é que você pergunta, a pessoa responde na hora, né? Tem jogo de loteria esportiva, que a pessoa vai ficar milionária, aí você, se ganhasse na loja, só não fala em morte que a pessoa precisa. E na loteria é uma possibilidade. No desencarne não é uma possibilidade, é um fato. Ó, graças a Deus, se Deus quiser, uma bênção da espiritualidade nessa casa, daqui 3 meses eu vou estar tendo notícia de todo mundo aqui em casa. É para não falar, esse assunto é assim, mas não é, tá? Então eu gostaria de pensar, assim, fizesse essa reflexão. Aí, enquanto eu estou fazendo o estudo, se eu tivesse uma certeza que eu vou ter 3 meses de vida, o que eu realmente faria diante dessa notícia? Eu acho muito legal isso. Aí, se alguém daqui uns minutos quiser participar, olha, eu vou participar de vocês, o que eu pensei, eu vou deixar aqui falar, porque é muito interessante a gente analisar isso. Eu assisti um filme que eu me lembro o nome, eu sou péssimo de nome de filme, que inclusive, por não saber nem português direito, não consigo falar nem os nomes em inglês. Mas eu assisti um filme que um empresário estava para desencarnar. E ele era muito rico. Ele tinha um amigo mecânico, um pobre, um negro. E aí ele pegou e falou, já que nós vamos morrer mesmo, vamos viajar o mundo, vamos fazer aquilo que a gente gostaria de fazer. E foi um filme muito bonito, porque eles fizeram aquilo que eles normalmente não fariam, não. E foi muito gostoso ver aquilo. E eu diria para vocês que os 3 meses de vida deles foram muito maior do que toda a encarnação. Porque na nossa concepção, viver bem é esticar o tempo. Ser feliz é conseguir viver cada vez mais. E diria para vocês que tem muita gente que desencarnou aí com poucos anos de vida e naquele pouco são mais felizes do que nós que estamos até agora vivendo. Porque esse é o estado espírita. Não está vinculado à quantidade de anos de vida. Ok? Está indo bem. Eu falei que era a última, eu já estou começando a achar que vai ter mais chance. Mas chegou na parte é só para dar esse critério. Bom, um dos maiores compromissos de todos nós é saber até que camada psicológica podemos adentrar em nossas reflexões sem agredir o limite emocional de cada um. O que eu poderia dizer com isso? Quando a gente foi convidado para falar sobre morte, olha que responsabilidade muito grande. Mexe com a sensibilidade de pessoas. Eu posso falar numa camada mais superficial sobre esse assunto? Posso. Porque na camada superficial atinge só a pele, as sensações. Mas será que eu poderia falar numa camada mais profunda, que atinge as emoções das pessoas? E de repente o que eu posso estar falando, a pessoa pode não estar pronta para ouvir. Ou eu posso falar numa camada mais profunda, que eu vou falar para o espírito. E com toda sinceridade, eu vou dizer para vocês, eu cheguei aqui hoje, todo mundo viu, dando abraço, todo mundo, porque eu falei, eu tenho que estar muito bem, eu tenho que estar com o coração muito cheio de amor, porque eu vou falar de coisas profundas. E se eu estiver com raiva, se eu estiver irritado, esse assunto não vai comigo. Aí o Manel, né, que é o meu preto velho encarnado, que é aquele senhor lá, vocês precisaram do preto velho, no caso dele, desce com o torresmo, tá? É só chamar, é na hora. Tem um torresminho, o bicho vem embora. Ele falou comigo muito acertadamente, falou, Orlando, e ele não sabia que eu tinha falado sobre essa questão da
Você pode falar isso que você está falando, mas não falei, tá? Aí eu falei, a série que eu precisava para poder continuar. Bom, na medida que vamos amadurecendo, criando uma melhor consciência de viver, tudo passa por uma ressignificação. Vamos ampliando os nossos conceitos e até mesmo mudando nossos pontos de vista. É ordem natural das coisas, graças a Deus. E é por isso que a gente sempre tem esperança do progresso. Porque o ser humano é dotado dessa capacidade de pensar e de reavaliar, melhorar e até mudar se for preciso. Então, o conceito sobre a morte não é diferente. Só o conceito sobre a morte nós estamos guardando ele no baú há muitos anos. E talvez por isso que a espiritualidade dessa casa pediu que se falasse sobre esse assunto. Esta reavaliação tende a colocar luz, paz e harmonia, tanto para quem parte, tanto para quem fica. Porque é muito comum para quem trabalha, em casas aqui trabalha, de tratamentos espirituais, tanto para espíritos encarnados como desencarnados, que o maior conflito é a convivência de um indivíduo, entidade espiritual, conviver como se estivesse encarnada ainda, muitas das vezes prejudicando a própria vida dela e prejudicando a vida de quem está encarnado. Sem contar os encarnados equilibrados, que prejudica a vida dele, prejudica a vida de quem está desencarnado, porque não tem essa consciência maior. Até porque o efeito disso para ambos, ou seja, para quem partiu, tanto para quem fica, é muito doentio. Nesta simbiose emocional desequilibrada, favorece a seres menos interessantes aproveitar dessas energias produzidas carregadas de tristezas, decepção, mágoa e sentimento ruim. Ok? É preciso cada um tomar posse do seu papel na vida, seja em qual dimensão se encontra. Para os que ainda vivenciam o plano físico, importa entender que não significa privilégio, mas uma prova que seu crescimento ainda necessita dessa experiência. Então, quando alguém parte, a primeira consciência que eu preciso ter é que eu preciso ficar. Não é castigo, não é privilégio, porque normalmente quando alguém parte perto de nós vemos das duas maneiras, ou como privilégio ou como castigo. A gente ouve muito assim, olha, Deus me salvou, graças a Deus eu não entrei naquele avião que todo mundo morreu. Como se aqui foi um privilégio, assim, olha, houve uma coisa assim, muito especial para essa criatura e para os outros não. E que não é verdade. Tanto para aqueles que partiram tem a continuação da missão deles do lado espiritual, tanto quanto para aquele que está ficando continua os compromissos e suas necessidades. E aí, por que eu estou dizendo isso? Porque não pode dar o luxo a gente, depois que o ente querido nosso morreu, nós ficamos mais 20 anos da nossa encarnação lamentando, chorando, triste, parado, sem fazer nada, porque na verdade, então, chegou e botou esse processo que deveria continuar na sua evolução, em função da tristeza que você está carregando, porque o outro partiu. E que na verdade nada garante que ele não esteja 10 vezes melhor que você. Então fica melhor também, né? As paixões, as ligações mentais, com conteúdo energético de tristeza, dor, não contribuem nada com aqueles que dizemos amar. Precisamos de toda serenidade para vivenciar essas novas experiências. Nós precisamos disso. Eu tenho que ter tranquilidade para que eu continue o meu progresso e amor não é apego. Se Deus levou, eu vou te dar a possibilidade de continuar amando outras criaturas, porque todos são a mesma família. Né? Nós estamos muito presos ainda nessa linha do sangue. A palavra morte tem um peso psicológico do ser muito pesada.
de emoções quase sempre muito negativas. E é por isso que carece de novas ressignificações, ou até mesmo de substituições. Não tem nenhuma lei proibindo que a gente mude essa palavra morte. Tem. Vai ser uma escolha emocional nossa, de querer enxergar e perceber de forma diferente. E ainda por cima, a morte tem uma símbolo de um cara feio, com uma capa preta, com uma foice na mão, que mesmo que ele não fosse morte, ainda morreria dele. O trem é tão feio, tem um caso contado para nós, que o cara ia desencarnar. E aí a espiritualidade, para ajudar o cara, muito bacana, fala, vai lá, morte, avisa ele, que você vai levar ele, para que ele acelere o que ele precisa fazer, que ele precisa resolver tantas coisas, abrir mão dos bens materiais, fazer o seu inventário a favor dos filhos, enfim, libertar-se, né? Que vai ser tão gostoso quando ele desencarnar, e aí os filhos vão ficar assim, porcaria, não deixou para mim isso, não deixou aquilo, ficou tudo confuso, para brigar em justiça. Aí a morte fala, tudo bem, os seus espíritos, os conselhos vão voltar. Quando ele estava chegando perto do cara, que a morte que o cara viu, aquela morte, uma foice, aquele cara de capa preta, ele tremeu na base. Mas aí a morte foi chegando, calma, tipo, você calma, fique tranquilo. Aí o cara acalmou um pouco e falou, vem cá só. Daqui 2 semanas eu venho te buscar. Ok? Mas não é agora, daqui 2 semanas. Quando a morte saiu, ele pisou nele, eu sumi no mundo para esconder dela. Ele disparou a correr e morreu porque ele queria esconder da morte, e viajar, e queria onde queria esconder. E ele já não estava, ele tinha um problema de coração, ele não sabia, ele desencarnar de problema de coração. Aí ele desencarnou, naquela ansiedade de esconder da morte. A morte foi obrigada a antecipar. Chegou para ele um dia e disse, cara, mas eu não falei com você que era seu amigo. Então isso é para a gente entender a importância de saber o seguinte, olha, vamos racionalizar as coisas que precisa fazer. Vamos perceber o que a gente precisa praticar, deixar assim resolvido. Aí quando eu pedi aquela coisa da pessoa pensar, se ela soubesse 3 vezes, porque nesses 3 meses ela vai saber o que realmente ela precisa fazer. Quando um candidato quiser, pode falar, pode dar estudo, fica à vontade, que eu vou deixar, mas também não me procura. Se quiser ficar só, fazer a reflexão aqui no tempo, ok? Até porque não existe nenhum plano do universo, pois o que chamamos de morte são apenas final de uma etapa e início de outra. Deixar de manifestar no plano material de forma tão contundente nessa convivência tão humana ocorre apenas por não estar mais usando a roupagem física, mas em nada diminuir a nossa realidade como indivíduo. Onde podemos usar os recursos do coração e a mente nos ocultam para uma imploração em nome de Deus. É nesta direção a prece é muito importante. Agora eu queria entrar na reflexão que eu fiquei enrolando, que eu fiquei aqui floreando, é nessa reflexão que eu quero chegar. Porque às vezes a gente faz alguns estudos e às vezes a pessoa faz alguma palestra, todo mundo bate palma, muito feliz, alegre, na esquina ele não liga de nada. Mas às vezes você faz alguns estudos, o cara sai aqui com raiva, mas ele fala, poxa Deus, eu não estou querendo, eu tenho que pensar nisso durante muito tempo. E é nessa reflexão que nós vamos entrar agora. Por isso que eu comecei esse melô, de forma respeitosa, no que se refere à dor de cada um, devemos trazer reflexões que podem nos libertar e colocar luz em determinadas emoções. Por exemplo, por que choramos? Isso eu estou falando em termos de morte. E óbvio que aí agora eu estou referindo a quem está do lado de cá. Apesar que quem está do lado de lá chora também, né? Nem sempre não é uma égua, mas chora. Né? E por que eu estou perguntando por que chora?
Vocês nunca devem ter ido inteiro, assim que eu, né? Eu não cheguei inteiro, a pessoa está escrando, tá cabelo da cabeça, eu podia, pelo amor de Deus, eu não aguento mais, eu não sei como é que eu vou viver. E desmaia, e tem gente, pano, aquela coisa toda. Eu falo assim, se eu fosse desencarnado ficar lá dentro, eu já teria levantado irritado, pedindo um pouquinho de fluido vital de alguém, mas pelo amor de Deus, cala a boca, deixa eu embora, sossegado. E aí tem uma incoerência muito grande. Como, no caso, a gente conhece quem está gritando, chorando, e conhece também o defunto lá, a gente fica engraçado, uma coisa não está batendo com a outra. Ela vivia brigando com ele. Ela nem gostava dele. E agora está aqui nesse escândalo, até na hora do outro morrer, ela foi ruim por ele. Porque o defunto não precisa de desespero, não precisa de gritaria, de histeria. Com todo respeito a Deus, eu não estou dizendo que está errado ou certo. Eu estou dizendo para a gente fazer uma reflexão por que choramos. Por que choramos? Porque muitas vezes nós vamos descobrir que não tem nada a ver com aquilo, não, é um diabo mesmo, tá? Bom, que tipo de emoções carregamos no choro? Às vezes, se a gente não engana, a pessoa está chorando, todo mundo morrendo de dó, vai lá, abraça, fala, oh, meu querido, não chora, ele não morreu, ele foi para o céu. Aliás, todo mundo que morre é bom, né, gente? Não mora lá, ele foi para o paraíso, está descansando, tal. E a gente vai lá e percebe que aquela pessoa não está chorando nada aqui, não. Ela já tinha um monte de raiva dela, aquilo foi só uma porta que abriu. Ela chorou tanto que ela queria, que ela tinha vergonha de chorar antes. E na verdade aquele choro está represado 3 meses atrás, 4 meses atrás, mas aquele momento propiciou isso. Mas eu garanto a você, o defunto também, se estiver antenado ali no espírito desencarnado, ele vai receber que aquele choro não tem nada com ele. Tá? Não estou tecendo crítica de forma nenhuma. Eu estou trazendo isso aqui para a gente fazer uma reflexão. Só isso. E aí tem que trazer esse exemplo. Tem até 10 horas, você falou? Tá. Você queria falar? Bom, eu tenho saudade, nesse sofrimento, eu vou ficar com muita saudade. Eu tenho saudade de quê? De que eu tenho saudade? Fulano desencarnou, eu estou chorando, sofro, tenho 10 anos, eu tenho muita saudade. Mas saudade de quê? Já parou para pensar qual é a saudade que você tem? Já não assim, não é porque ele morreu. Tanto é que a saudade é tão engraçada que a gente fala, tá bom, agora eu estou aqui, eu tenho poder, eu vou reencarnar de novo. Não traz mais não, fala assim, está com saudade. Não, eu estou com saudade, não quero nem ver mais. Vocês, como a gente vai perceber que é uma incoerência emocional nossa? Eu gostava dele muito, mas graças a Deus ele morreu. Não estou dizendo que tem nada errado, estou dizendo que nas nossas emoções tem umas incoerências que precisam ser resolvidas nas nossas emoções. Para que claramente a gente entenda o que está sentindo, porque entendendo o que está sentindo, claramente a gente tem uma possibilidade de crescer. Porque se eu entendo o que eu sinto quando uma pessoa partiu, eu consigo consertar. Mas se eu não consigo, eu não tenho jeito. Tem uma empresária aqui do Belo Horizonte que quando a mãe dela morreu, ela sentia aliviada, ela sentiu, sinceramente, eu quase dizer para vocês feliz. E vocês vão imaginar, e ela, por não admitir essas emoções, ela foi gerando conflito dentro dela. E aí eu tive a oportunidade de um dia ela abrir para mim essa conversa. E ela falou, eu vou fazer tudo que a minha mãe pediu. Todo mundo me põe como a melhor filha, mas ninguém sabe o que eu fazia porque eu não gostava dela. E como eu não gostava, eu sentia a obrigação de fazer tudo que ela queria, porque era um modo de compensar de eu não gostava. E quando ela morreu, eu não senti como este tempo. E eu tenho muita raiva comigo por isso.
comum essa relação, mas é natural. Não existe um contrato obrigatório que o pai vai gostar do filho e que o filho vai gostar do pai. Existe no Evangelho de Jesus uma proposta da gente transformar esses laços, que até então nem laço menor, em laços de amor. É uma proposta, é uma caminhada. E se a senhora já conseguiu nessa encarnação, respeitou sua mãe, como você fala, fez tudo que ela queria, eu acredito que na anterior a senhora deve ter, se a senhora já não tinha essa visão, a relação deve ter sido muito boa. Então vem crescendo. E provavelmente a sua mãe deve estar muito satisfeita com você. Porque é muito gratificante a gente saber que mesmo uma pessoa que não gosta da gente, fazer o melhor por nós. Porque normalmente quem não gosta, prejudica. E aí a gente percebe que sai ela entendendo claramente essas emoções, facilita a pessoa libertar de tudo isso. Porque lei de sentimento, de emoções, de afinidade, é uma lei natural, não é uma regra escrita assim. Eu tenho que gostar de fulano, o fulano é obrigado a gostar de mim. Não, isso é uma lei natural, que nós podemos conquistar isso ou não com o tempo. Okay? E aí nós vamos perceber o quanto de gente desequilibrada, e porque tem um monte de traumas de relação com pessoas que já partiram, não estão mais, e que ela fica assim, eu tinha que ter feito diferente, tinha que ter feito diferente. Não, você vai fazer diferente. Porque a vida continua, o progresso continua, e ambos, tanto de lá de cá como de lá, vão continuar trabalhando para crescer. Porque o progresso não para, né? Quantos gritos acompanhados de desmaio, de desfalecimento, que merecem todo o meu sincero socorro e apoio, mas que na verdade encontrou na morte do ser que partiu apenas possibilidade de abrir as comportas das emoções reprimidas, que não tiveram coragem de se libertar no tempo devido. Quantos e quantos? É óbvio que nós não vamos ter um tempo de psicólogo e de terapeuta para ficar analisando o que está acontecendo. Cabe a gente ali dar sustentação, parar, auxiliar. Mas agora, na casa espírita, aqui dentro, a espiritualidade pede para nós uma proposta de reflexão. Então, eu acho que nós vamos sair aqui com algumas ferramentas para ela. Está quase ser chorando mal. Aí vem uma experiência interessante. Pobre ser humano, que o que tem feito de si próprio, não consegue vivenciar suas experiências consciencial de forma a promover o seu próprio crescimento espiritual. Está quase sempre chorando na hora errada, no local errado, por reprimir emoções tão natural em nome de um social correto. Em nome de um social correto. E eu sei que é difícil. Por exemplo, alguém morreu, a pessoa queria vestir uma blusa alegre, estampada, bonita. Nem é porque ela ficou feliz. Não, ela está bem, o outro partiu, foi importante na relação. Mas agora, não, mas se eu não vestir uma roupa preta, se eu não pôr um batom escuro, se eu não fazer cara de choro, as pessoas vão julgar. E eu preciso me mostrar triste, eu preciso me mostrar que estou mal e cultivar esse sentimento. E às vezes vai até para frente dos filhos, olha, eu como mãe, o marido morreu, eu tenho que estar triste, porque senão eu sei que vai achar. Então olha a tanta concepção que nós podemos colocar em nossos corações. E tu vai muito legal. E eu vou dizer para vocês, eu já falei na minha casa várias vezes, se alguém chorar no meu enterro, eu vou levantar e dar uma pregada. Porque eu quero, se puder, quiser meu filho, coloca a música bonita, a música alegre, e se minha mulher, no outro dia se você quiser arrumar uma namoradinha, arruma mesmo, não preocupa não, porque do lado eu vou gritar também. Agora, eu estou falando que se eu puder e tiver valor espiritual para poder ajudar a família, eu vou negar, não. Mas se eu não tiver, eu vou pegar pelo amor de Deus. A minha experiência no físico acabou. Acabou. A minha experiência no físico acabou. A proposta do lado de lá, eu não posso falar qual vai ser, não sei. Eu posso chegar lá, mas vou falar, você vai para o colônia. Ou nem colônia, você vai ficar no umbral por um tempo, ou não, vai falar, você vai para um lugar melhor. Eu estou dizendo o seguinte, se qualquer coisa boa
outro liberar, eu vou comprar. Quanta consciência perturbada, com medo de sentir em paz, após a partida do outro, de se sentir alegre, ou não, até mesmo frustrada, porque o outro partiu e fica remoendo. Ah, podia ter feito diferente, até falar que acabou. Acabou. Não, bom, vamos lá, pulando um monte só para encerrar. Se desejarmos verdadeiramente o bem de quem partiu, continue a representá-lo na terra, da melhor maneira equilibrada. Afinal, o seu vínculo perante a evolução não acabou. Lembremos sempre que a cada vitória nossa aqui na terra é mais alegria no coração de quem partiu, que continua ligado por nós pelos laços das emoções. Então, eu vou dizer uma coisa para vocês: se a gente realmente tem um carinho muito grande por quem partiu, vamos fazer o melhor, porque cada melhor que a gente fizer aqui por ver, mais você vai transmutar energia por lá de lá. E se sua mãe partiu, seu pai falou: olha, eu tenho orgulho daquela menina, eu esperava dela esse tanto, e agora eu estou aqui vibrando com o conhecimento dela. Olha que delícia que é. Então, uma homenagem que nós podemos fazer para quem partiu não é ficar triste no dia 2 de nada, é viver da melhor maneira todos os dias da nossa vida, até que a nossa partida chegue também. Vivemos. Obrigado, Orlando. Mas não tem problema não, porque no dia 20, você que vai falar sobre o tema, você vai ter 40 minutos, 45 minutos para você falar sobre esse assunto. Bom, gente, nós vamos agora para o segundo momento do nosso estudo, agora é o momento dos passos. Os passos nada mais é um momento de equilíbrio da nossa energia, os espíritos superiores nos auxiliem. E eu convido aí os médicos passistas que se colocam à disposição. Lembrando vocês que aqueles que vieram para a nossa casa hoje, que estão em tratamento espiritual, para não se esquecer de ao final passar na mesa lá fora, para poder fazer a anotação dos seus passos, ok? Convido a oficina também para nos acompanhar nesse momento.
Jesus te agradeço.